Olá, pessoal! Estamos começando a resenha semanal do Praticadamente. Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui neste momento, nos assistindo. É você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Tá? Hoje estamos aqui com o nosso convidado mega especial, que é o Luciano Garcia Júnior, que faz parte do nosso corpo de diretores do Praticadamente. É um cara cheio de experiência e irá compartilhar um pouco conosco, né? E então vai ser uma discussão bastante legal e interessante. E o tema de hoje é perguntas e respostas. Então, como já tivemos algumas perguntas que foram feitas na nossa mídia lá do Instagram, ele vai vir e responder. E se tiverem mais perguntas e der tempo, aqui no ao vivo ele também vai responder. Mas antes de passar para o nosso convidado, eu gostaria de lembrar também que estamos no WhatsApp, estamos no Instagram, no YouTube, Facebook e no Spotify. Vai lá, procura a gente, que você vai poder ter todas essas informações para você. Vocês vão encontrar a gente lá. Luciano, podemos começar, é com você. Legal, legal. Antes de mais nada, boa noite para o pessoal que está aqui ao vivo e para quem está assistindo, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas que vocês estão assistindo e escutando isso. Recomendo que, normalmente, quando a gente faz essas lives de pergunta e resposta, às vezes eu começo a arriscar. Então, se você estiver no podcast e você puder, em algum momento, ir para a plataforma do YouTube, é legal para que você veja também os desenhos que eu faço, explicando pelas perguntas que tem aqui. Hoje eu vou desenhar um pouquinho, então é interessante também, tá? Bom, pessoal, como vai funcionar hoje? Mesma pegada de quando a gente faz essas lives, normalmente é sempre a última quarta-feira. Semana passada não deu certo de fazer, a gente transferiu para essa, por conta de alguns compromissos que eu tive e tudo mais. Como que vai funcionar hoje? Eu vou responder algumas perguntas que já foram feitas lá no Instagram. Então, a gente sempre dá prioridade para responder as perguntas feitas lá. E depois que eu responder aquelas perguntas, eu vou abrir e vou responder perguntas de geral, então desde como fazer terapia e tal, é bem aberto mesmo. Isso daqui é um pouco parecido com as mentorias que eu faço com mentorados meus. É claro que não tem tanto tempo quanto tem com meus mentorados, mas a intenção é eu conseguir trazer o máximo de conteúdo que eu puder aqui para vocês. Tudo bem? Bom, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. E vamos lá. Perfeito. Todo mundo está vendo a tela bonitinha? Fechou, então vamos lá. Primeira pergunta que foi feita, tá? Foi feita assim: existe algum aspecto, habilidade, necessidade que não pode ser aprimorado com a hipnose? E aí aqui a gente entra numa discussão bem legal, né? Porque sim, tem muita coisa que você não consegue aprimorar com a hipnose, mas não existe praticamente nada que você não consiga aprimorar com a hipnoterapia. Por quê, Luciano? Hipnose é basicamente você estar com foco e concentração. Tudo que você fizer focado e concentrado, você vai ter uma performance melhor. Dá para estudar melhor quando você está focado e concentrado? Sim. Dá para ter uma performance melhor no esporte quando você está focado e concentrado? Sim. Na música, no teatro, em leitura, em escrita, falando, palestrando, atendendo, sendo atendido? Sim. Tudo que você tiver foco e concentração vai ser melhor. Mas nem tudo você consegue aprimorar. Como assim? A partir do momento que você começar a trabalhar com os padrões que existem internamente da pessoa, a partir do momento que você começar a lidar com a percepção dela com o mundo, isso já não é só hipnose. A gente já está entrando no ramo da hipnoterapia, tá? Então, a hipnose para ali você dá uma sugestão. Você vai conseguir ler melhor. Tá. E reza para essa sugestão dar algum efeito. Provavelmente vai ter um efeito pequeno ou quase nulo. Mas agora, se você trabalhar todas as dinâmicas internas, sim. Por que eu falo que, cara, praticamente tudo você pode aprimorar? Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente sabe e tudo que a gente vive fica dentro de uma coisinha chamada cérebro que a gente tem, né? Um desenho quase imperfeito aqui que vocês estão vendo de uma representação de um cérebro, vocês percebem que eu sou um artista, mas tudo que você faz está gravado aqui dentro.
Tá? Então, tudo que você sabe, faz literalmente, Luciano, eu sei levantar meu braço. Até você saber levantar o seu braço, está gravado dentro do teu cérebro. Existe uma rede neural específica para você levantar o braço, para você esticar, para você abrir a mão, para você mexer cada dedo e tudo mais. Aquelas pessoas que conseguem ter uma coordenação motora além do normal, acima da média, é porque elas têm mais redes neurais para conseguir fazer aquilo. Então, cada habilidade que você tem, desde movimento, fala, percepção, desenho. Então, eu desenhar aqui, por que meus desenhos não são tão lindos? Porque eu tenho poucas redes neurais voltadas para o desenho em si, né? Digamos assim. Então, eu tenho pouca habilidade nisso. A partir do momento que a gente entende isso, e a gente entende que através da hipnose, da hipnoterapia, não só disso, mas aliado às habilidades que a nossa própria mente tem, porque a hipnoterapia é você saber lidar com essas habilidades para trazer uma ressignificação, uma reeducação ali para aquela mente, você consegue potencializar, né? Tem estudos, vou levar agora para o lado do atletismo, que você pega e vê atletas de alta performance que vão e correm. Foi feito de corrida. Eles correm, acho que 100 metros, 200, 500, eu não lembro exatamente. Acho que, se não me engano, foram 100, 300 metros na pesquisa. E eles medem a atividade muscular desses atletas. Tá. Aí essa atividade muscular foi colocada como 100% de atividade deles. Após isso, no dia seguinte, com eles descansados, é colocado eles deitados numa cama, colocam de novo todo o aparelho para você conseguir medir a atividade muscular, e aí eles pedem para a pessoa fechar o olho, relaxar, então, entre aspas, estão fazendo o processo de relaxamento, estão induzindo a hipnose. Não, eles não colocaram como isso, mas se você vê o processo, é muito parecido com uma indução de hipnose. Tá? Então, a gente pode considerar que boa parte, se não todos dali, estavam em hipnose nesse momento. E pedem para eles imaginarem eles fazendo essa corrida, como se eles estivessem desde a posição, largada, todo o processo até chegar ao final. E aí eles fazem isso. E é visível que a curva de atividade muscular fica praticamente idêntica a quando eles realmente estão correndo, com a pequena diferença que é ativado um pouco menos. Então, é ativado cerca de 80% da atividade muscular do que quando eles realmente estavam correndo. Então, você vê que só através da imaginação a gente tem atividade, mesmo muscular. E para chegar no muscular, o que aconteceu? Foi ativado as redes neurais. Então, vamos imaginar que esses 4 aqui sejam uma linha neural de 4 neurônios. É muito mais uma rede neural, é só para a gente imaginar. E esse daqui é o que eles usam para correr, tá? É muito mais complexo, mas só para a gente simplificar. Vai estar aqui. Quando ele correu, ele ativou 1, 2, 3, 4 e e teve a atividade muscular, né? Então, fez nesse sentido aqui a atividade. Quando ele pegou e imaginou, essa mesma rede neural foi ativada, então ela treinou, teve um treino sobre ela, teve um aperfeiçoamento sobre ela, numa intensidade um pouco menor do que quando ele fez presencialmente. E isso melhora. Tanto que depois desse estudo, e bons treinadores hoje em dia, eles conciliam muito. Atletas de alta performance, que treinam lá 8 horas por dia, é normal ter algumas parcelas do dia onde ele vai sentar, meditar e se imaginar fazendo a atividade, porque já se entende que tem um aperfeiçoamento. Isso é um dos aspectos. Além disso, você pode trabalhar, a gente já teve resenha sobre isso, a capacidade de aprendizado da pessoa, a capacidade de aperfeiçoamento de uma forma geral da pessoa, o que vai facilitar. Então, você entendendo esse princípio, só para eu também não me estender muito mais, que tem uma atividade em certo nível neural, que vai gerar um aspecto físico, de movimento, de você conseguir falar, perceber as coisas, você consegue entender que dá para se aperfeiçoar isso. Como que se aperfeiçoa isso? Treinando o teu cérebro. Como que a gente pode treinar o cérebro? Através da hipnose, da hipnoterapia. Então, tudo que dependa, toda atividade que dependa de uma atividade cerebral, de um aprendizado seu, dá para ser aperfeiçoado em algum nível, alguns mais, outros menos, através da hipnose, da hipnoterapia. Tudo bem? Isso aí também tem uma coisa que eu vou explicar, e isso vai conectar muito com uma segunda pergunta que eu vou responder aqui, que ontem, se não me falha a memória, foi ontem, a gente teve uma discussão muito legal a respeito de música. Quem acompanhou o grupo de hipnoterapia lá teve mais de 200 mensagens a esse respeito, né? E teve muito legal que uma das questões que fez lá, que eu conversei, quem trouxe essa dúvida foi o Kelvin, né? E aí eu conversando lá, explicando tudo mais. Como que funciona isso? Eu vou explicar como que funciona a tua parte de percepção do mundo, para você entender um pouquinho disso,
tá? Vamos imaginar que você recebe alguma informação, tá? E receber informação, vamos fazer um rostinho aqui, tá? Opa, vou desenhar um rostinho mais ou menos aqui. Imagina que isso daqui é o rostinho de alguém, cabelinho e tal, é um roqueirinho, tá? Tem os olhinhos, a boquinha, o narizinho. Desenho perfeito aqui, muito fidedigno com a realidade. Isso daqui, essa pessoa recebe um estímulo. Que estímulo é esse, Luciano, que ela recebe? Pode ser um estímulo físico, um toque, pode ser um estímulo sonoro, um som, pode ser um estímulo visual, ele vê alguma coisa, pode ser um estímulo gustativo, ele experimenta alguma coisa, um olfativo, ele inspira e sente o cheiro de alguma coisa, e assim por diante. Tem vários estímulos que podem entrar e não necessariamente um por vez. Quando esse estímulo entra, ele vai entrar, obviamente, pelo teu sistema físico, né? Então, se for som, pela tua orelha, se for visão, pelos teus olhos, se for olfato, pelo teu nariz, paladar, boca e toque, né? Através da tua pele. Então, esse estímulo vai entrar por uma coisa física. Então, vamos lá, vai ter a parte física, vou pôr um F aqui. Então, esse estímulo vem para você através de uma parte física. Dessa parte física, esse estímulo vai direto para o teu cérebro. Então, deixa eu desenhar novamente aqui o cérebro. Meu Deus do céu. Imagina que a gente tem um cérebro bonito aqui, tá? Vou fazer uns risquinhos assim e tal, e é isso. Então, vai para o teu cérebro, e aí, no teu cérebro, ele vai ir para as tuas memórias. Então, vamos supor que ele vai para a tua... Deixar assim para ter mais espaço. Ele vai para o teu sistema. Eu vou desenhar aqui como se fossem algumas gavetas, tá? Então, aí a gente vai ter um puxadorzinho aqui, um puxadorzinho aqui, um puxadorzinho aqui. Ele vai para o teu, ali, digamos, as suas memórias. Então, o teu banco de dados, tá? Vamos entender isso. Luciano, o estímulo chegou para mim. Qual que é a primeira coisa que pode me impedir de receber esse estímulo? Você não ter o fator físico. Uma pessoa que nasce sem um aparelho auditivo, ela não tem um fator físico. Você foi lá, tomou um soco, e esse soco, ou sofreu um acidente, estourou teu aparelho auditivo, estragou a tua parte física. Aqui você perde, cortou, a informação não passa daí mais. Luciano, eu tenho meu aparelho físico tranquilo, normal, relax, de boas, tá? Então, deixa eu excluir só aqui o X aí. Tenho meu aparelho físico de boa. O que vai medir? Quanto que eu consigo receber desse estímulo? O quanto teu aparelho físico é bom. Uma pessoa que escuta som muito alto o dia inteiro, é natural que ela perca a capacidade de escutar alguns sons, porque ela vai diminuir ali o quanto ela consegue escutar. Faz sentido? Pessoas que vão ficando surdas por acabar recebendo um estímulo muito forte. Eu estou usando um aparelho auditivo porque é muito fácil da gente perceber. Uma pessoa que fica muito tempo, miopia, tenho miopia e estigmatismo. Ao longo da minha vida, se eu não uso óculos, eu tiro, eu perco muita qualidade de visão, certo? Então, o quão bom é meu aparelho auditivo vai influenciar em o quanto e como essa informação entra, certo? O quanto de qualidade tem essa informação. Então, esse é o primeiro aspecto que vai vir. E até aqui é pouco interessante para a gente, não vai mudar muito na terapia, mas eu tenho que explicar porque eu estou fazendo um paralelo com o que aconteceu ontem no grupo. A partir disso, ele vai para o teu cérebro. O do teu cérebro é onde ele vai receber. É onde é processado isso, tá? Então, o que processa? Áreas do teu cérebro, principalmente na tua infância, elas são direcionadas para algumas coisas. Então, vão ter áreas que vão ter alguns circuitos de visão, outros de audição, outros de paladar e assim por diante. E o que você estimular mais na tua infância vai ter uma área maior. E o que você não estimular não tem uma área. Então, uma pessoa que nasce surda, ela jamais vai poder escutar se ela não treinar, se não desenvolver alguma coisa enquanto na infância. Por quê? Se ela não escutar nada na infância inteira, o cérebro dela simplesmente não vai ter nenhuma área dele destinada a processar a questão auditiva. Então, se a gente quiser trabalhar para uma criança que nasceu surda poder escutar, a gente tem que trabalhar nisso enquanto ela é criança. Enquanto o cérebro dela ainda está se adaptando e separando parcelas para processar algumas coisas. Depois disso, fica muito, 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 muito mais difícil. Não impossível, mas muito mais difícil. Então, a segunda coisa que vai me limitar é qual porção, então, porção você tem. Porção aqui tem uma porção de neurônios. O quanto de neurônios você tem para processar isso? Se você estimula muito, você vai ter mais neurônios. Se você estimula pouco, você tem menos neurônios, tá? Por exemplo, uma criança que aprende 4, 5 línguas ao mesmo tempo.
Porque o pai fala com ela em português, a mãe fala inglês, a avó fala em alemão, na escola ela falam com ela em japonês, e tem o avô que conversa em italiano com ela. Ela está aprendendo 5 línguas ao mesmo tempo. A questão, a parte do cérebro voltada à audição dela vai ser mais rebuscada, porque ela vai ter que pegar o timbre diferente de todas essas línguas, ainda mais se tiver japonês e chinês, porque eles têm muito mais variação nisso. E, além disso, vai ter uma parcela maior destinada a significado, que aí vai ser o banco de dados que a gente vai entrar ali daqui a pouco, tá? Então, vai ter isso. Essa é a segunda coisa que pode limitar a tua percepção de alguma coisa. E aí a gente vai para a terceira coisa, que é o banco de dados, tá? E aí, depois do banco de dados, você ganha uma resposta, tá? A resposta final sai uma resposta daqui. Vocês vão entender o que é essa resposta, que eu esqueci de colocar. O banco de dados, o que é? O banco de dados é memória. Tá? O banco de dados é o que dá significado para as coisas, é o que faz você perceber e entender as coisas. Uma criança, quando ela olha para um espelho, ela olha e fica tipo, o que é isso? Ela não sabe que é ela. Por quê? No banco de dados dela não tem isso. Em algum momento, ela começa a perceber que o espelho faz o mesmo movimento dela. Começou a ter um banco de dados em relação a isso. Em algum momento, alguém fala assim, olha ali, ó, olha você. Ó, por exemplo, o Nadson, a mãe dele segurando ele no colo, olha o Nadson aqui. Aí ele fala assim, mas eu sou o Nadson e ali também é o Nadson? Será que é igual? Até que um momento ele entende. A partir do momento que ele entendeu, o banco de dados ganhou esse aprendizado. Ali no banco de dados tem esse aprendizado. Quando eu olho nesse lugar, quem aparece ali sou eu. Aí o nome desse lugar é espelho. Tudo isso é banco de dados. Você percebe que mesmo sem você conseguir dar um significado, sem você ter um banco de dados, toda a informação fez esse trajeto aqui, ela só não tinha o significado. Você recebeu a informação, foi processada pelo seu sistema físico, foi para as tuas redes neurais, foi processado lá, mas não foi dado um sentido para isso, certo? E aí, quando você tem esses bancos de dados, você começa a conseguir dar um sentido para isso, certo? E aí, a partir do momento que vai para o teu banco de dados, isso vai sair uma resposta. Que resposta é essa? Depende. Olhei no espelho, esse sou eu. Essa é a resposta. Por quê? Eu recebi um estímulo, esse estímulo foi percebido pela minha parte física, foi processado pela minha parte neural, ganhou um significado no meu banco de dados, que também é uma parte neural, tá? Mas eu só vou distinguir aqui para facilitar. E aí, quando eu ganho o significado, eu entendo e essa compreensão chega a nível consciente. A nível consciente, quem está ali no espelho sou eu. Essa é a resposta final desse processo. Faz sentido? Se não fizer sentido, abre o microfone e pergunta agora, que depois eu vou entrar agora para explicar o que aconteceu ontem, lá a explicação que eu dei, tá? E aí eu continuo depois para explicar isso em terapia, como que pode funcionar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe 3. Entendo que não tem perguntas que entenderam até aqui. Legal. Então, entendido até aqui, qual que é a próxima etapa, né? Digamos assim. Como que a gente pode perceber? Vamos entender o sonoro. Uma pessoa com ouvido absoluto, que pode escutar e distinguir todas as faixas de som, ou boa parte das faixas sonoras, tá? De notas musicais, mesmo de coisas que não têm notas musicais, caiu minha caneta no chão, quebrou um talher, quebrou um prato, alguma coisa assim, ela consegue identificar a nota musical disso e dar um nome. Qual que é a primeira coisa dessa pessoa que ela precisa? Ela precisa receber um estímulo. Todo mundo recebe estímulo. Depois que ela recebeu o estímulo, o aparelho físico dela, então nesse caso o ouvido, a parte sonora, precisa ter essa capacidade, precisa ser mais aprimorado que o normal. Aqui entra a genética ou epigenética, tá? Eu vou chamar de genética para facilitar, porque senão eu teria que explicar sobre a epigenética aqui e talvez demore um tempinho para explicar isso. Então aqui tem a genética. O que vai distinguir eu ter um aparelho mais ou menos apurado para isso é a minha questão genética, tá? Depois disso, vai para a minha questão, para a minha porção de neurônios que eu tenho destinada a isso. O quanto de neurônio eu tenho? Depende, o quanto eu estimulei isso. Pega uma pessoa que, mesmo que ela tenha geneticamente para ter um ouvido absoluto, e tampa o ouvido dela durante a infância inteira e abre quando ela for adulta, para você ver se ela vai conseguir perceber poucos sons. Ela vai perceber mínimos sons. Por quê? O cérebro dela não percebeu essa necessidade, não guardou uma porção de neurônios para isso, e a porção de neurônios que era para processar o efeito sonoro, como ela nunca recebeu esse estímulo, nunca chegou até o cérebro o estímulo, ou chegou muito pouco, é destinada a outra coisa. E aí a gente entende por que alguém cego consegue ter um tato e um paladar, e um olfato e
e um canal auditivo muito mais aprimorado. Por quê? A porção que era para processar o visual não foi usada, porque não tinha estímulo chegando até o cérebro, porque o aparelho físico não funcionava. Então, a porção de neurônios que era para ficar responsável pela questão de visão é destinada para audição, toque, então tátil e também olfativo, certo? Uma pessoa que tem um aparelho mais desenvolvido, esse aparelho transmite mais informação enquanto infância. E isso vai aumentar provavelmente um pouco a questão de neurônios, a porção de neurônios vai ficar um pouco maior nessa pessoa, provavelmente, tá? E aí, beleza. Isso vai fazer a pessoa realmente identificar todos os sons? Não. Até aqui, se ela não tiver um banco de dados, ela simplesmente vai perceber que existem muitos sons diferentes. Só que para ela vai ser isso extremamente normal, tá? Extremamente normal. A partir do momento que, para ela conseguir distinguir isso, ela precisa dar um significado para isso. Ela precisa, por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, ó, essas cartas são diferentes? São. Só que se você não sabe o que é preto, o que é branco, se você não sabe o que é paus, o que é copas, você só vai saber que elas são diferentes. Quando você der o significado para a cor preta, o significado para a cor vermelha, você vai falar assim, ó, bom, uma das diferenças é que uma é preta e uma é branca, mas tem mais diferença. Só que isso você percebe, você não consegue significar porque você não tem um banco de dados. Quando você ganha no teu banco de dados e aprende que coração é copas e essa arvorezinha é paus, você fala assim, essa é de paus e essa é de copas. O número é igual, essa é a diferença dessas cartas, certo? Porque no teu banco de dados você consegue dar um significado, você tem uma percepção sobre o teu processamento. Então, a tua porção aqui você processou, e aí depois do processor vem para o banco de dados e você percebe, certo? E aí, de acordo com essa percepção, você vai ter uma resposta, ok? Qual que é a resposta desse caso? Eu mostrei e perguntei, eles são diferentes? A resposta, sim. Uma é copas e uma é paus. Essa é a resposta final que saiu do sistema. Você conseguiu entender todo? Para você dar essa resposta final, quando eu mostro, vamos supor, perguntei para o André, são diferentes? E ele me deu essa resposta. Sim, uma é de copas e uma é de paus. Ele teve consciência de toda essa parte aqui? Você tinha consciência de tudo isso enquanto você deu a resposta? Pensa aí com você. Provavelmente você respondeu que não. Por quê? Tudo isso acontece abaixo da linha consciente. Se a gente for para a neurociência, vai ser chamado de sistema 1. Se a gente for para a hipnose, a gente chama isso de subconsciente. A psicanálise chama isso de inconsciente. Tudo isso acontece abaixo da linha consciente da tua mente. O que vai para a linha consciente é a resposta final. E aí você vai justificar. Na linha consciente, você justifica porque isso acontece assim, assim, assim. Isso acontece assim, assim, assim. Certo? E aí foi o que eu falei explicando isso na questão de audição. O aparelho físico percebe uma onda, percebe as ondas sonoras de uma forma específica, mais aprimorada. A percepção dele, então a porção que processa isso, perdão, a percepção não, o processamento disso, a parte física que processa isso, vai ser um pouco maior que o normal, o que vai permitir que ele tenha essa distinção. E aí ele vai para a percepção. Se ele nunca estudar música, ele nunca vai conseguir saber que isso é um lá, isso é um dó, isso é um ré. Quando ele estudar música e ele descobrir o significado de cada nota musical, o significado de cada cor, tá? Ele vai conseguir dar esse significado. E aí ele vai conseguir perceber. E aí isso vai acontecer num loop tão rápido dentro da mente dele que ele vai escutar, tá? E ele, pum, vai vir, vai ter esse processamento e instantaneamente ele vai falar assim, isso é um lá, isso é um dó, isso é um ré. Naturalmente isso não acontece, tá? Para a grande maioria das pessoas. E aí, qual que é aquilo que eu trouxe para o Kelvin, né? Então, vamos fazer assim. Aí. Primeira coisa, se você nunca treinar isso, você vai ter, principalmente isso na infância, você não vai desenvolver uma porção tão grande quanto você poderia. Isso já vai limitar a capacidade de um ouvido absoluto, tá? Isso é o meio, ecologia, mas vou chamar de meio para ficar mais fácil, tá? Aqui a gente tem a genética, que seria responsável nesse exemplo aqui, epigenética, para quem entenda que aqui é epigenética, eu estou falando genética só para não ter que explicar todo o processo de epigenética.
Então, IP não, EG. Aí. Então, aí vai ter um meio, que vai ser a questão de porção, e o significado, que é ele aprender ou não música. Então, vamos lá. Ele nasceu com essa parte física. Então, a genética já está ali. O meio dele, ele escuta muito som, ele não precisa dar significado, mas ele escuta bastante som, ele é uma pessoa que, assim, ele passa o dia inteiro em silêncio. A casa dele é super silenciosa, ninguém faz barulho, ninguém escuta música, ninguém conversa, tem o mínimo de som possível. Como que é? Quanto mais som tiver, mais estímulo sonoro tem. O meio dele propicia um desenvolvimento da parte sonora maior ou menor, certo? O que vai fazer ele ter uma porção maior ou menor. Então, menor ou maior destinada a isso. Então, o processamento dele vai ser melhor ou pior também. Concorda comigo que por mais que a pessoa tenha genética pronta, com um aparelho auditivo top, se ele passar a infância dele inteira sem escutar nenhum som, a chance dele conseguir desenvolver essa habilidade é mínima, quase inexistente. Porque a parte do cérebro dele que é para processar esse estímulo sonoro vai estar fora de uso. E aí a gente tem um sistema de uso ou perca. Ou eu uso, ou vai ser jogado fora. Se eu não estou usando isso para a parte sonora, eu descarto e destino isso para outra coisa. Para visão, audição, sei lá, whatever. Entende? Bacana. Mesmo assim, ele tem um meio que propicia. Ele consegue escutar música pra caramba, tem muito som, muito barulho ao redor dele, e isso é muito estimulado. Então, a porção destinada a isso vai ser maior, certo? A porção destinada ao processamento vai ser maior. Isso é importante. Mas mesmo assim, até esse ponto ele não consegue dar um significado. Por quê? Porque ele nunca escutou, ele nunca foi estudar música. A partir do momento que ele vai estudar música, ele descobre as notas vocais. Descobriu as notas vocais, ele conseguiu perceber aquilo. Ele consegue dar um nome. Aí ele consegue distinguir. E aonde está a grande parte impressionante disso? Que como o aparelho dele auditivo é muito legal, ele tem uma porção grande lá dentro, e ele deu o significado, ele não precisa comparar. Ele só recebe, processa e dá a resposta. A resposta dele é rápida. Enquanto na maioria dos casos ele vai precisar fazer uma comparação. Mas isso também, talvez, e aí foi uma suposição que eu fiz, talvez possa ser burlado se você desenvolvendo bem, tendo uma porção um pouco maior do que o normal, mesmo você não tendo a genética a teu favor, tá? E você conseguindo aqui, através de treino, desenvolver essa forma de processamento. Então, na tua percepção, você tem um treino que te ajuda a desenvolver essa questão, tá? Vai chegar para vocês aí a imagem. Eu já escrevi aqui, mas está com um lagzinho para chegar aí para vocês. A qualquer momento deve chegar aí. Eu risquei ali. Vamos ver se chega. Legal. Aí, chegou. Então, bacana. Então, mesmo que você não tenha a parte genética, se você treinar, talvez você desenvolva algo parecido com isso. Todo mundo entendeu essa explicação? Se não entendeu, abre o áudio e pergunta. Que agora eu vou te mostrar como que isso é aplicado dentro da terapia. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Tudo isso aqui foi baseado em neurociência. Por isso que eu falo, você saber neurociência não melhora a tua terapia. Você saber neurociência te ajuda a entender o que está acontecendo por trás da terapia. Você saber tudo isso não muda bodegas nenhuma na tua terapia, mas você saber explicar isso para alguém, ou você saber isso, te ajuda a entender o que está acontecendo e o porquê o processo funciona. E te dá talvez um respaldo, principalmente, uma autoridade quando você está conversando com outro terapeuta. Naturalmente, nenhum terapeuta daqui sabe disso. Eu expliquei, eu acabei de ganhar autoridade sobre vocês. Se você entra numa roda de vários terapeutas que ninguém sabe e você explica isso, o cara fala, caramba, esse cara estuda bem, ele sabe coisas que eu não sei. Mas isso não influencia na qualidade da tua terapia, porque isso não é terapia, isso aqui é o processamento natural que acontece dentro da tua mente. Qual que é legal? O que a gente precisa entender? Então, vamos lá. Então, eu não deveria ter apagado tudo. Então, peraí, deixa eu desfazer o processo. Vou apagar só o que eu não for usar. Aqui. Tem algumas coisas. Aí eu não preciso gastar o tempo reescrevendo tudo. Legal. Aqui, assim. Então, vai ter a resposta. Todo problema está aqui. Tá? Aonde a terapia age? Aonde a terapia realmente atua? A terapia atua no banco de dados. Tá? Vamos entender?
A pessoa, para ela conseguir ter uma crise de ansiedade, ela precisa receber um estímulo. Certo? Então, ela recebe um estímulo. Se ela não tiver a capacidade física de perceber esse estímulo, nunca vai chegar no cérebro dela, então é como se esse estímulo não existisse. Uma pessoa cega que não tem a capacidade física de enxergar, ela nunca vai receber o estímulo visual. Faz sentido? Então, esse estímulo que gera uma ansiedade vai chegar, vai ser ido para a tua parte física e vai vir até teu cérebro para ser processado. Quando ele for processado, é só um estímulo ainda. O que vai fazer ele desencadear um processo de ansiedade ou não? Até aqui, vamos usar um nome bonitinho que todo mundo usa, isso é um gatilho. Estímulo físico percebido por um órgão físico que é processado pelo teu cérebro. Isso é um gatilho. Você tem gatilhos a todo momento. A minha fala é um gatilho de uma compreensão sua. Você acabou de pegar essa frase, percebeu através de uma coisa física, foi processado, ganhou significado, e aí a resposta foi você entender o que eu falei. Percebeu como isso está funcionando até você escutando eu falar? Legal. Mas vamos lá, qual que é a parte, por que isso explica a terapia? Porque quando esse estímulo chegar aqui, por algum motivo, seja uma memória traumática, seja uma repetição, um aprendizado, uma adaptação, aí dá o nome que você quiser, ele desencadeia uma ansiedade. A hora que ele chega aqui, ele é interpretado como ansiedade. Qual que é a resposta? A resposta instantaneamente, uma resposta emocional, emoção. Coração dispara, frio na barriga, olho em foco, suor na ponta dos dedos e dos pés, e assim por diante. Entendeu? Por que a hipnoterapia funciona? Porque a gente vai pegar esse banco de dados. Do que é feito esse banco de dados? Cara, aí vai feito de crenças, é feito de memórias, eu nem vou escrever tudo aqui, porque é feito de tudo que você viveu até hoje. Basicamente, ele é feito de aprendizado. Fechou? Basicamente, o seu banco de dados é feito dos aprendizados da tua vida. Sejam eles positivos ou negativos. Tanto faz. Tá? É feito de aprendizado. Você aprendeu, tá lá dentro. Simples assim. Legal. E aí tem o que interfere. Por exemplo, a sociedade interfere nisso, os teus aprendizados, teu pai, tua mãe, teus aprendizados, impactos da tua vida, tuas crenças, o que você repetiu, o que você treinou, o que você viveu na tua vida, tudo vai influenciar em como você está aprendendo. Tá? Por quê? Todo aprendizado novo, ele é feito com base nos aprendizados antigos. Como assim, Luciano? Para eu aprender algo novo, eu tenho que receber o estímulo, ele ser recebido por uma parte física, ele ser processado e aí ele ganha um significado. Esse significado é dado com base no que eu já vivi. Então, tudo que você está aprendendo hoje, você está conseguindo aprender porque você já viveu várias coisas. Entendeu? Por isso que uma pessoa que ela aprendeu que homem é ruim, ela tem esse aprendizado. Vamos supor, uma mulher, todo homem é um cafajeste. Ele tem essa percepção dentro dela. Qualquer coisa relacionada a homem já vai ser interpretado com esse viés. Então, todo novo aprendizado em relação ao homem vai ser feito a partir desse viés. O que acontece na terapia? Você tem um aprendizado. Todo homem é um cafajeste. Seja lá o porquê esse aprendizado está aí. Não vou entrar nesse mérito, a gente vai longe. Isso aqui dá para dar, sei lá, umas 5, 6 horas de aula tranquilo para conseguir entender todo esse processo. Mas tem um aprendizado aqui. Todo homem é um cafajeste. É o aprendizado que está aqui. O que a terapia vai fazer? Vai identificar esse aprendizado, trabalhar ele, que eu estou apagando, mas a gente não apaga, tá? A gente não apaga. Vai trabalhar ele para modificar. Então, vamos supor que vai transformar em um outro aprendizado. Alguns homens são cafajestes, outros não, então eu posso me relacionar tranquilo. Você mudou o aprendizado interno, consequentemente, todo estímulo que ela receber a partir dali vai ser processado da mesma forma, mas vai ganhar uma interpretação diferente, e ganhando uma interpretação diferente, vai ter uma resposta diferente. Travou aí a tela para a gente, mas daqui a pouquinho destrava aí e vai aparecer tudo riscado já. Entendeu? Então, isso é uma coisa bem interessante. Se você entender isso, você acabou de entender aonde a terapia funciona, por que ela funciona, de uma forma simples para você explicar para alguns clientes quando forem necessários. Só explica se for necessário, porque senão você vai estar gastando tempo à toa aqui, tá? Quando você for explicar para o cliente, você pode cortar essas duas etapas aqui, tá?
Corta, dá para cortar tranquilo na explicação. Eu estou explicando aqui porque precisava para entender a parte da pergunta do Kelvin e porque vocês são terapeutas, não são clientes, tá? Então, isso é bem legal. Então, você começa a entender um pouquinho da dinâmica. Por isso que eu falo, todos os aprendizados, em certo nível, tá? Eles são emocionais. Tudo que é emocional é mais rápido, mais eficiente e dura por mais tempo. Entenda isso. Por isso que, quando a pessoa fala assim, Luciano, eu estou trabalhando todos os gatilhos, eu falo, dane-se os gatilhos. Se você trabalhar a parte emocional, você resolve tudo. Por quê? O gatilho está aqui, o gatilho sempre vai vir alguma coisa. Só que ele só vai despertar alguma coisa se existir a parte emocional lá dentro correspondente. Se dentro do teu banco de dados, dentro dos seus aprendizados, não tiver nada relacionado àquele gatilho, ele simplesmente pode continuar acontecendo, que não vai mudar nada. Ah, Luciano, significa que trabalhar os gatilhos não funciona? Não, funciona. Só que você não está trabalhando a raiz do problema, você está trabalhando a copa da árvore. Cedo ou tarde, essa emoção que estava adaptada a responder aquele gatilho pode se adaptar a responder outra coisa. E o problema volta. Entendeu? Por isso que quando a gente fala de mente humana, cara, tem muitas variáveis. Porque você conseguiu entender que aqui, nos estímulos, a gente pode ter várias variáveis. Na percepção física, a gente pode ter várias variáveis. No teu processamento, a gente pode ter várias variáveis. No teu aprendizado, a gente pode ter várias variáveis. Aqui é onde mais tem variáveis. Eu vou até riscar mais para você saber que aqui é onde mais varia. Você consegue entender que é impossível existir uma pessoa com tudo isso igual? É impossível a pessoa receber o mesmo estímulo, ter a mesma questão física, conseguir ter o mesmo processamento, dar o mesmo significado. Aqui a gente está falando de milhões de variáveis, talvez. A cada dia da tua vida é uma variável. Cada segundo que você viveu é uma variável até hoje. Entendeu? Por isso que não existe protocolo que funciona para todo mundo. Um protocolo, para ele funcionar para todo mundo, a gente tem que deixar subentendido que tudo isso aqui é igual para todo mundo. Ou muito, mas muito parecido. E não é. O que é igual para todo mundo? Tem um aprendizado responsável por isso e para ele estar causando problema é uma questão emocional. O que é um aprendizado não emocional? 1 mais 1 é igual a 2. Esse aprendizado, em alguma pessoa você já viu dar problema? Isso daqui se chama carta, uma carta de baralho. Aprendizado sem emocional. Isso, já viu alguém ter algum problema porque sabe disso? Não, porque não é emocional. Deu problema, ou seja um problema positivo, problema não, perdão, mas tem um impacto positivo ou negativo, que aí o negativo seria um problema, é porque está tendo origem emocional. Impacto positivo, eu tenho uma crença positiva em relação a dinheiro, ou seja, as minhas emoções estão positivas em relação a dinheiro. Isso me permite correr atrás e conquistar dinheiro com uma maior facilidade, sem interrupções internas, certo? E aí, se você quiser entender um pouquinho sobre dinheiro especificamente, lê Segredos da Mente Milionária com essa visão aqui e uma visão de terapeuta que você vai entender isso muito bem. Beleza? Faz sentido? Entenderam? Tem alguma dúvida em relação a isso? Dou-lhe uma. Ó, vou repetir uma frase que eu sempre falo. Tem a versão bonitinha que alguém criou, que eu não lembro o nome, tem a minha versão. Quem pergunta é burro por um segundo, quem não pergunta continua burro para a vida inteira. Então, se você tiver pergunta e estiver com vergonha de perguntar, você está sendo burro para a vida inteira. Eu prefiro ser burro durante um segundinho e depois ficar inteligente, tá? Então, vocês que sabem. Se vocês não quiserem perguntar, não posso obrigar ninguém. Diga quem perguntou. Ronald. Opa, Ronald, tudo certo? Então, eu achei muito interessante a parte de filtros de informações, né? E, então, assim, poderíamos também dizer que muitas vezes uma crise não serve com uma pessoa. Outra pessoa poderia ter a mesma percepção, mas sim dizer que é crise? Sim. Daí nasce a teoria das emoções construídas, por exemplo, tá? Tem um pouco ligado com isso, e por isso que nem todo mundo que passa por um estresse no trabalho tem uma crise de pânico, porque eles não percebem e não dão o mesmo significado. Entendeu? Vou dar um exemplo de atleta, para ver se faz sentido para vocês, se eu respondo, se eu entendi a tua pergunta. Talvez eu tenha entendido errado, aí você pode refazer. Usando a teoria da emoção construída, ela funciona assim. Imagina que você tem um gráfico, aqui é agitado, calmo, desconfortável e confortável, tá?
A tua emoção, ela vai girar nisso. Tudo que você sente ou vai ser desconfortável, aí vai estar mais para cá, ou vai ser confortável e vai estar mais para cá. Tudo que você sente pode ser mais agitado ou menos agitado, certo? Tem essas variações. Então, vamos lá, vamos entender isso daqui. Vamos supor que, provavelmente, uma ansiedade, ela é uma coisa que te deixa agitado e te deixa desconfortável. Então, nesse gráfico, estaria aqui, certo? Pum, 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 pum. Aí, o nome dessa sensação que está nesse lugar, você pode chamar de ansiedade. Outras pessoas chamariam de outra coisa. Eu fiz já numa palestra e chamaram isso daqui de medo, chamaram de insegurança, chamaram de uma cacetada de coisa. Por isso que é a emoção construída. Porque cada pessoa vai ter uma percepção diferente, cada pessoa dá um nome, um significado diferente com base no banco de dados, tá? Só que se você tivesse isso igual, é a mesma sensação física, só que no lugar de deixar desconfortável, te deixa confortável. Aqui você pode chamar, por exemplo, de empolgação, tá? Por exemplo. Ou outras pessoas, alegria, felicidade, leveza, aí tem nome que vai longe, dependendo de pessoa para pessoa. Uma pessoa, dela conseguir entender a ansiedade, entender o porquê, o sintoma físico, a sensação de ansiedade já muda. Um atleta, posso falar porque eu já fui e já trabalhei com atletas, e, cara, só de eu dar uma palestra dessa para atleta muda o jogo, muitas vezes, tá? Não 100%. E atleta, cara, é interessante. Atleta, você não pode tratar todas as demandas emocionais, senão ele deixa de ser atleta. Tá? Eu posso explicar isso se vocês quiserem depois, mas leva um tempinho, então eu vou explicar isso aqui primeiro. Eu chego para o atleta e falo assim, ó, tá vendo que teu coração tá disparando porque teu corpo tá jogando mais sangue para os teus músculos, para eles terem mais nutrientes e conseguirem ter um melhor desempenho. Você sente um frio na barriga porque teu corpo tá tirando sangue do teu intestino porque ele não precisa processar a comida e tá deixando esse sangue disponível para o teu músculo, para você ter mais performance. Você sente a tua respiração mais densa porque você está captando mais oxigênio para você ter uma explosão e uma produção de energia e duração, resistência maior dentro do teu músculo. E você tem essa visão de foco para você estar focado nesse ambiente e não se distrair. Isso é bom ou ruim para um atleta? Bom, imagina um atleta, vamos pegar de luta, tá? É bom um atleta que vai lutar, tá sentindo tudo isso? Sim. Todo mundo concorda? Alguém discorda? Se alguém discordar, abre o áudio aí e fala, não tem problema. Dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe três. Perfeito. É bom para o atleta. Só que se o atleta entende isso como ansiedade, ele vai se sentir mal por estar sentindo isso e ele vai querer não sentir. E aí ele começa a se preocupar demais e perde desempenho. Quando, na verdade, o corpo dele está se preparando para alta performance, para dar o máximo dele ali. Só dele entender isso, ele já muda o nome e começa a chamar isso de empolgação. E ao fato dele chamar isso de empolgação, já ajuda nele. Ele para de ter uma crise de ansiedade, que ele desenvolveria a partir dali, passa a ter um sentimento gostoso e começa a querer ter mais desse sentimento. Aqui ele queria que diminuísse. Na ansiedade ele queria que diminuísse, na empolgação ele quer que aumente. E aí o atleta começa a performar melhor. Entende como isso daqui é um pouquinho do que está dentro. Isso é um nível superficial, um aprendizado básico. Tem crise de ansiedade que você pode fazer isso que não vai mudar nada, porque tem outros fatores envolvidos. Mas a gente pode falar que só a interpretação da pessoa em relação a alguma coisa vai fazer isso piorar ou melhorar. Faz sentido? Entendeu? Isso faz muito sentido, porque assim como você, eu também eu jogava muito vôlei, né? Ainda jogo também. E quando a gente está assistindo, por exemplo, um jogo, se você assistir também, você fica tão empolgado, mas tão empolgado que às vezes aquilo eu fico pensando, cara, essa sensação para uma outra pessoa, acho que ela poderia identificar como se fosse uma crise, viu? Mas não, é muito interessante com aquela sensação ali naquele momento, sabe? Então, uma interpretação realmente bem... Eu acho até que esse assunto de teoria das emoções construídas poderia depois bater um outro leve, porque é muito interessante. Sim, sim. Cara, terapia de emoção construída, cara, em resumo, o que você precisa saber, o que vai te ajudar é isso. Tem um livro em inglês que eu não lembro o nome da autora, mas é uma autora que criou essa teoria e tudo mais, que é legal para você entender, mas, assim, para mim não faz muita diferença, me ajuda, eu uso só para palestra. Na hora da terapia, eu não uso porque, cara, se eu mudasse só o significado de uma coisa e resolvesse, não precisava de terapia. É porque tem coisas mais profundas, entende? Então, isso é muito bom para você desenvolver uma inteligência emocional legal.
Mas, para mim, na minha visão, minha perspectiva, tem pessoas que discordam completamente disso, elas não estão erradas, na visão delas está perfeito. Isso daqui só serve para isso, não é muito legal para terapia. Mas quem sabe a gente chama. Eu conheço pessoas que são que estudam muito mais a terapia da emoção construída do que eu. Quem sabe a gente faz um convite aí para um deles vir participar. Bacana. Eu consegui responder a pergunta? Só me dá um ok. Sim, sim. Muito obrigado. Valeu mesmo. Fechou. Tem uma pergunta que a Marcinha colocou aqui. Comunicação, hipnose não verbal. Então, eu não tenho certeza se isso foi uma pergunta, provavelmente foi um comentário de alguma coisa que eu estava falando. Outro dia tivemos uma live sobre terapia de vidas passadas. O assunto daria para dias, com certeza. Terapia de vidas passadas dá para ter uma resenha tranquila só sobre isso. Essa ferramenta tem como ser usada em qualquer caso, fora os já citados, ou só usados casos específicos, ou na observação de crenças do cliente? Cara, dá para ser usado em qualquer caso? Dá, porque é só uma técnica. Qualquer técnica pode ser usada em qualquer caso. Só que eu não indico que você use em caso nenhum. Por quê? Porque terapia de vidas passadas não tem confirmação científica. Quem já escutou áudio, eu não vou explicar aqui porque eu já expliquei muito em vários áudios. Se alguém não souber, aí eu explico. Mas tem as 3 teorias que falam sobre... então imagina que vão ter as 3 teorias que falam sobre vida passada, que eu conheço, né? Que são as mais comuns. A pessoa vai acreditar em uma dessas teorias. E dependendo da teoria que ela acreditar, ela vai deixar de funcionar a terapia. Porque ela vai assim, por que eu estou indo para a vida passada? Não existe vida passada. Você já perdeu todo o rapport, toda a confiança e provavelmente a terapia você nem vai chegar numa vida passada com uma pessoa dessa. Entende? Então, dá para ser usado em qualquer caso? Sim. Não existe caso específico para técnica nenhuma. A pessoa que fala assim, essa técnica é só para esse caso, é porque ela não sabe usar a técnica. Qualquer técnica dá para ser usada para qualquer caso. Porque a técnica é o menos importante. O que você faz depois da técnica é o que vai realmente ser importante, tá bom? Mas eu só recomendo que você use se aparecer naturalmente. Não é nem para você perguntar, você acredita em vidas passadas? Não. É assim, eu estou fazendo regressão, por um acaso, eu percebi que eu estava numa criança de 5 anos, de repente eu estou trabalhando com uma mulher, e aí a gente estava na regressão, 5 anos de idade. Aí, do nada, apareceu um homem de 55 anos, a mulher tem 35. Opa, talvez eu esteja numa terapia de vida passada. Faz as perguntas, confirma. Se você realmente estiver numa terapia de vidas passadas, você faz. Se não, se por um acaso é outra coisa, você segue na linha que o cliente trouxer. E aí, no final, você explica as 3 teorias para a pessoa e fala que pode ser ou criação da mente ideal ou real, dependendo do que ela acreditar ali, mas não é teu trabalho falar isso, tá? Eu faço dessa forma. Até hoje, para mim, nunca aconteceu. Tá? Espontaneamente. Eu fiz uma vez terapia de vidas passadas com uma pessoa que quis, um colega meu, mas que também era hipnoterapeuta para treino. Não foi por nada além disso. Mas na hora de terapia mesmo, eu nunca usei. Tá? Ferramentas usadas no ambiente físico para a hipnoterapia. Algo que possa ser também usado no ambiente online? Depende. No online, normalmente, você tem uma limitação. Tá? O que você pode usar, que você usa no físico ou no online, é movimentação, dele em pé. Tem várias coisas de terapia que você pode fazer com a pessoa em pé. E aí, no meu consultório, por exemplo, tem um ambiente aberto, assim, tem um espaço aberto, sem mesa, sem cadeira, sem nada, que é para fazer umas dinâmicas em pé. No online, se a pessoa tiver isso, dá para você usar também. De resto, o objeto físico não importa, tá? Porque o objeto físico que você vai usar na clínica, que eu recomendo você ter uma manopla, para caso a pessoa precisar bater, você tenha. É pouco usado, mas tenha. E um lenço de papel. E hoje em dia, álcool em gel e máscara que faz bem também. Mas fora desse ambiente, álcool em gel e máscara é dispensável. Então, é isso. No online, você não precisa de álcool em gel, não precisa de máscara, porque não vai ter contato físico. Não tem como você ter manopla, porque se ela for bater, ela que vai ter que pôr um travesseiro, uma coisa em cima da perna dela, porque não tem como você atravessar a tua mão ali. E o ambiente físico, ela que tem que ter lá. Então, pouco importa. E o lenço de papel também não tem como você passar. Então, pouquíssimas coisas físicas que você usa no online, você pode... que você usa no presencial, você pode usar no online. Luciano, e o pêndulo? Oi, diga. E em relação a sons, tipo, tem aquele negócio que faz tec, 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 que eu esqueci o nome, ou então música. Música dá para usar, se você souber, eu recomendo, eu uso. Não a terapia inteira, mas para questões específicas, é bem legal, tá? Agora, quando a gente fala daquele som tec, 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 não tem... Digite errado assim. Não tem nada que comprove que aquilo ajuda, não, tá?
aquilo provavelmente vai atrapalhar e encher o saco da pessoa. Então, não recomendo que use, não. Porque aquilo lá, o que ele é usado? Normalmente, esse tec-tec, ele vai ter uma coisa que fica assim, ó, de um lado para o outro. Então, ele é usado normalmente no lugar de pêndulo. Pêndulo já é associado a um monte de coisa mística. A hipnose, quando ela é feita dessa forma, é associada a um monte de coisa mística. Por que você vai querer causar essa impressão no teu cliente? Ou correr o risco de causar, entende? Então, vai para as coisas. Eu gosto muito de ir para as coisas que fogem do místico. Luciano, significa que você não acredita em nada místico? Não. Eu tenho minhas crenças, mas minhas crenças não importam para quando eu for fazer terapia. O que importa para quando eu for fazer terapia é as crenças da pessoa, tá? Então, esse tec pode mexer muito com a crença dela e me atrapalhar muito mais do que ajudar. Músicas também, dependendo, eu começo a colocar uma música celta. Porra, a chance dessas músicas me atrapalhar é muito grande. Por quê? Se a pessoa conhecer, ela é um cristão, nossa, essa música é celta, pode estar relacionada não sei o quê, pode atrapalhar. Então, usa músicas instrumentais que não tenham conotação nenhuma. Eu normalmente uso trilha sonora de filme, única e exclusivamente, porque não tem som e não tem som cantado, e também normalmente não tem associação com cultura alguma, tá? E só. E para alguns casos específicos. Som dá para usar bem tranquilo e recomendo para você usar assim. Tranquilo? Fez sentido? Tranquilo. Total. Consegui responder, Marcinha? Perfeito, amigo. Perfeito. E eu jurava que terapias de vidas passadas era a mesma coisa que regressão. É a mesma coisa. É uma variação. É tipo, quer ver, ó? O que é a regressão? A regressão é tipo assim, ó, você tem uma linha do tempo que aqui você nasceu e aí aqui é a tua morte. E aí você está dentro dessa linha do tempo, certo? A regressão, por exemplo, você está no dia de hoje, aqui é teu presente. Deixa aparecer o risco aí. A regressão, você vai voltar em pontos do teu passado. Progressão, ponte ao futuro, é o contrário, você vai para frente. Entendeu? O que é uma terapia de vidas passadas? Ela entende que aqui existe um gap, que você ficou morto, né, entre aspas, você estava lá onde você está, e aqui existe uma linha anterior. Então, você vai fazer uma regressão para além desse gap. Tanto que numa linha do tempo, você pode voltar para uma zona que não existe vida, entre as vidas. Tá? Eu esqueci, o pessoal dá um nome para isso, eu esqueci o nome mesmo, daqui a pouco eu lembro, mas tem um nome para esse gap aqui que o pessoal dá, e aí uma regressão de uma terapia de vidas passadas, basicamente você faria isso. Continuaria indo para além, e aí depois acaba essa vida, você pode ir para outra, e voltar até lá na pré-história, tá? Teoricamente. Então, aí você decide isso daí. Fechou? Tem uma técnica que usa essa linha do tempo. Na PNL. Tá, entendi. Tá. Porque assim, a PNL, ela tenta ao máximo simplificar. Então, ela pega todos os conceitos de terapia e simplifica ao máximo. A terapia de linha do tempo é uma variação de regressão. Ou a regressão é uma variação da terapia de linha do tempo. Depende do jeito que você quer olhar. E aí, normalmente, ela tende a ser mais simplificada. E se você souber usar, pode trazer resultado, porque, de novo, não é a técnica. A técnica pouco importa, mas o como você usa a técnica, como você vai trabalhar aos aprendizados da pessoa e as emoções da pessoa é o que vai influenciar. Tem várias assim, na real, tem muita técnica por aí. Eu peguei, para alguns mentorados meus, acho que nem para todos eu fiz isso, porque nem todos eram foco. Mas para alguns mentorados eu peguei uma ficha de, acho que umas 20 técnicas. Aí eu fui simplificando e no final das contas caiu em uma ou duas técnicas, sabe? Tipo, todas as técnicas são variações dessas duas aqui. Aí dá para dizer que demora um tempo, demora bastante para explicar tudo isso aí, então não dá para fazer aqui. Mas é variação de poucas técnicas, entendeu? Basicamente é a imaginação. Aí você brinca com vários outros fatores, mas é basicamente variação de técnicas. Por exemplo, a terapia de linha do tempo, a progressão para o futuro, a regressão, é tudo variação de um mesmo conceito. Você acessar memórias, entendeu? Entendeu. Obrigada, meu anjo. Imagina. Eu não sei se eu deixei mais alguma pergunta, acho que foram essas, né? Eu acho que sim, eu estou seguindo aqui. Se aparecer alguma aqui embaixo, eu vou parar, mas eu parei nessas duas, depois já vem do Ronald. Michel Phelps faz isso, sim. Qualquer coisa, se não tiver aqui, se você quiser fazer, você pode fazer depois também, Marcinha. Deixa eu dar uma lida aqui para ver. O Michel Phelps, ele é um nadador, ele usa muito essa técnica de visualização que eu citei lá atrás. Seria muito bom ter uma live sobre esse assunto. A gente pode ver para ver. Aí esse assunto eu acredito que provavelmente foi a teoria da emoção construída, né?
Então, achei que era a mesma coisa de regressão e terapia de vidas passadas. Sim, a terapia de vidas passadas, mas tem aquilo lá. É o conceito, a crença de que existe algo antes do seu nascimento. Antes de você estar na barriga da tua mãe. A neurociência já prova que dentro da barriga da tua mãe você guarda informações, tá? Não sei, não é igual quando você é adulto, claro, de uma forma um pouco diferente, mas você já guarda. Então, a ciência prova que assim, ó, você foi fecundado a partir de, acho que 3 ou 4 meses de vida, ou um pouco antes, o feto, né, a criança ali já tem memórias. Beleza? Aí a terapia de vida passada é o quê? Antes disso, você tem memórias de uma vida anterior que se encerra na tua morte. Tá? E aí algumas pessoas vi uma pessoa falando que você tem memórias durante a tua morte. Então, tipo, o que você faz entre uma vida e outra, você consegue acessar isso. É uma brisa um pouco maior, tem que ter uma crença ainda mais específica para poder usar isso daí. Eu nunca usei, nunca testei, não sei nem que resultado dá isso. Fechou? Pessoal, as perguntas que estavam aqui são essas. Eu tenho mais 4 minutos aqui, tá? Que aí completa a nossa 1 hora. Então dá para responder mais uma pergunta simples. Se vocês tiverem, abre o microfone e manda. Vale lembrar, Luciano, que quando o Assis até falou, seria muito bom ter uma live com esse assunto, que era o assunto que você estava falando, do gráfico em que você falou da ansiedade, da empolgação. Então, eu queria até lembrar aqui, deixar aqui na mente das pessoas que no curso do Mente Terapeuta você menciona isso daí e você fala sobre isso também. Tá? Legal, então, verdade. quem tiver esse interesse, de repente até... Exato. O André já deu um spoiler aí da surpresa que eu vou falar daqui a pouco, mas eu falei, e tem uma live sobre ansiedade faz bastante tempo, foi lá no começo que eu também citei isso daí, eu expliquei um pouquinho sobre. Gente, terapia, o conceito disso é muito simples, tá? É basicamente, se você entender aquele gráfico e você pensar um pouquinho a respeito, você já entende todo o conceito. Se você vê, então, ainda a minha live sobre ansiedade, que eu explico um pouquinho sobre isso lá também, até um pouco melhor do que aqui, se não me falha a memória, e a aula no Mente Terapêutica sobre isso, aí vou, tá? Bom, vou ver. Alguém tem pergunta? Dou-lhe uma. Luciano, rapidinho. Diga. No curso, fazendo curso com o pessoal aí o menino falou em MCR, só que ele não explicou o que era, e eu fiquei com aquele negócio na cabeça, que danada é MCR. MCR? Foi no curso de André Ariovaldo. MCR. MCR terminou ele saindo e eu não consegui perguntar o que significa, qual o significado de MCR. Né? Cara, aí, mas tudo bem, eu vou te falar que eu acho que não é MCR. Porque MCR eu nunca ouvi, mas tem um parecido que é evento, MC, EC, evento, ECI e ECS. O Ronald falou que é MDR. MDR pode ser evento. Cara, não tenho certeza. Eu posso conhecer por outro nome. Siglas parecidas com isso que eu conheço, que eu me recordo, é ECI e ECS, que é evento causador inicial, evento causador secundário. Acho que não é nem ECS, mas não seria nem um S, é uma outra palavra. É uma outra palavra ali que eu nem me recordo. Cara, assim, eu tenho um negócio que é muito prático. É útil? Não, então eu descarto. Então, provavelmente eu não uso. Mas, e provavelmente, assim, eu não que não seja útil, tá? Mas, assim, para mim não é. Eu não uso na minha terapia, então eu descarto. Por exemplo, o ECI e ECS, cara, eu tive que pensar pra caramba para lembrar, e eu tenho quase certeza que não é ECS, é EC alguma coisa. O ECI eu tenho certeza. Mas porque eu não uso isso. Entendeu? Tá, Ronald, abre aí e me fala o que é EMDR. Que às vezes eu conheço por outro nome também, pode ser. EMDR é aquela prática tipo dos olhos, sabe? Que tipo você... Sim, do movimento de olhos, que você trabalha em movimentação de olhos para ressignificar. É isso? Isso, eu achei que era isso que ele estava falando, mas não deve ser não, mas acho que... Cara, se for isso, pode ser. Francisco, o que pode ser? Se for o ECI e ECS que eu falei, eles são eventos da regressão. Então, é o que você busca na regressão.
A terapia por regressão, a Omni trouxe isso muito forte e várias escolas distribuem isso depois, tá? Foi o que deu o ISO 9001 para ela e tal. Não entra no mérito, não é das minhas terapias que eu sou mais fã, mas se você souber usar, vai funcionar, porque não é a técnica que vai mudar. Mas qual que é o conceito? O que diz? Cada pontinho desse daqui é um evento que te traumatizou e que somou ali que para você ter o problema atual seu, seja ansiedade, seja depressão. O que é? O primeiro é o ECI, que é o evento causador inicial. O segundo é EC, aí eu não tenho certeza se é secundário ou é um outro nome, tá? Provavelmente não é S de secundário, é um outro, mas aí eu não tenho certeza para te falar porque eu não gravei isso com perfeição, esse nome. E também o conceito é igual, o significado e o final vai ser igual, vai mudar só o nomezinho que eles dão. É tipo, um começa e todos os outros são secundários, entendeu? Então, todos os outros vêm depois e tudo mais. O que essa teoria diz? Que você precisa voltar no tempo até você encontrar isso e resolver esse, que é o principal, e aí depois você volta subindo, resolvendo os outros. Tá? Por que essa teoria diz isso? Porque ela fala assim, quando você tem esse impacto, você tem um impacto X na tua vida. Quando você ganha esse impacto multiplica esse. Então, não é 2x, é 3x já. Certo? Quando você pega esse aumenta esse, que aumenta esse. E aí aqui já não é mais 3x, já vai para 9x. Então, cada impacto que você tem, ele vai vir multiplicando todos os anteriores. Entendeu? Por isso que você tem que resolver o inicial e ir subindo. Teoria de regressão. Talvez seja isso. Se for o EMDR, que é a técnica dos olhos, o que é essa técnica? Ela diz que os nossos olhos, eu não sou especialista nessa técnica, eu já ouvi falar, estudei bem pouco sobre ela, então talvez eu fale besteira, tá? Pega isso aqui como base, pesquisa depois, se for isso mesmo que ele tinha falado. O que é? Vou chegar mais perto. Tá vendo esse movimento aqui, ó? Quando a gente entra em hipnose, é muito fácil de ser visto. Consegue ver meu olho tremendo? Alguém me dá um feedback aí se dá para ver. Consigo, estou vendo. Perfeito. Ele quer dizer que assim, os nossos olhos fazem movimentos, certo? E através desses movimentos, por exemplo, na PNL a gente sabe que se você olhar para tal lugar, cada lugar que você está olhando, você vai estar um lugar em diálogo interno, outro acessando memória, outro criando, imaginando e assim por diante, outro sentindo, buscando sensação. Então, essa teoria diz o quê? Que quando você encontra um trauma, eu vi isso falando, tem um livro que cita em um dos capítulos, fala bem pouquinho disso, tá? E aí ele mostra que o cara teve uns resultados legais com essa técnica. Se eu lembrar o nome do livro, eu falo para você, mas é um capítulo só e é uma passagem desse capítulo que fala, não é muita coisa, tá? Mas é um dos que simplificam isso. O que é? Tipo, eu comecei a conversar de um trauma com você. Se eu conseguir você fazer uma sequência de movimentos oculares, é como se eu conseguisse ressignificar esse trauma, só por esses movimentos. Então, é uma forma de você fazer terapia de olho aberto, trabalhando a movimentação do olho, não necessariamente essa que eu mostrei, tá? Essa aqui é o movimento rápido dos olhos, associado ao sono REM e hipnose, mas através de uma movimentação do olho, que nem sempre a pessoa vai perceber fisicamente, mas você consegue guiar de várias maneiras, você obtém uma ressignificação daquilo e resolve o problema da pessoa. Então, basicamente, é fazer terapia fazendo a pessoa movimentar o olho, tá? É fácil você movimentar teu olho e aí você resolve alguma coisa. Olha, por essa explicação agora bateu muito bem, porque no momento que eu estava nesse curso, a gente fez no caso não, ele fez uma regressão para o feto, que foi justamente uma senhora que já estava há 52 anos com depressão, devido ao que ela ouviu a mãe falar e o pai falar na hora da cirurgia. Quer dizer, ela tomou aquelas dores, a mãe acabou morrendo e ela ficou sentindo como culpada da morte da mãe. Perfeito. Né? Aí, provavelmente, então, era o ECI. Isso. Aí aconteceu justamente o que ele fez no momento que aí bateu tudo que você falou, acredito que seja isso mesmo. Talvez ele use... Esse aí é evento, só para você gravar, evento causador. Isso, aí o I vai ser inicial. E se você não for o I, vai ser um S ou alguma outra letra, que aí vai ser tipo secundário, ou seja, um outro nome que simboliza os demais. É um para o primeiro e outro nome para todo o restante. Tá? E provavelmente ele deve usar esse tal de
MCRs, né? Para codificar o que é dele, né? Um trabalho dele. Não, esse ECI, se ele for ECR, é talvez porque ele deu um outro nome para isso. Mas se for ECI e às vezes você só decorou errado, aí é universal, tá? Agora, se for ETR, alguma coisa assim, aí você pergunta para ele, mas o significado provavelmente vai ser isso. Vai ser tipo evento, o E pode ser, sei lá, de... Não sei. E vai ser de outra coisa, o R de outra coisa, para simbolizar. Você falou aí foi excelente. Fechou? Tamo junto. Fechou, tranquilo, beleza. Boa noite para vocês aí, que eu tomei já meu remédio, já estou meio grog, eu tomo remédio para meus problemas, que eu sou cadeirante. Quero agradecer a vocês, ao Dafra, a Marcinha. Marcinha eu não conhecia direito não, mas eu estou vendo que as perguntas que ela fez, nossa, foi demais, adorei. Boa noite para vocês. Sensacional. Fiquem com Deus. Legal. Bom, pessoal, não vou conseguir responder mais porque a gente até ultrapassou o limite de tempo. Mas o que eu quero contar para vocês? Durante bastante tempo, várias pessoas vieram perguntar para a gente, porque alguns alunos comentou que a gente teve o Mente Terapêutica. Né? O que foi o Mente Terapêutica? Foi um curso de especialização para terapeutas já formados, não de formação. Onde eu dei 3 aulas, a Gisele deu uma aula, o Thiago deu uma aula, o Ed deu uma aula e o Heberto deu uma aula, tá? Cada um sobre um tema. E esses temas foram focados em pessoas que estão começando e até alguns terapeutas que já estão há um tempo na carreira para trabalhar algum aspecto. E lá a gente ensinou muita coisa. Teve aula sobre como você usar os pressupostos da PNL na tua anamnese, como você ter uma comunicação mais assertiva, uma aula explicando o porquê hipnose não é hipnoterapia, de uma forma lá bem específica, teve aula de como dar start na tua carreira, teve aula sobre emoções, teve aula de como você montar um processo terapêutico, teve aula, enfim, teve várias aulas lá, tá? E alguma das aulas teve vários temas dentro dela. Como a gente teve muito pedido, e a gente até pensou em fazer uma Mente Terapêutica 2, tá? Mas a gente não conseguiria fazer ao vivo, igual foi feito. O que a gente fez? A gente pegou e deixou isso gravado. Então, a gente está lançando o Mente Terapêutica 2. O que é esse Mente Terapêutica 2? É todas as aulas do Mente Terapêutica 1 gravadas, só que a gente dividiu elas em aulas um pouco menores. Então, teve uma aula lá do Mente Terapêutica que deu 6 horas de duração. A gente dividiu ela em, 20, 30 minutos e colocou em módulos. Então, vai ter um módulo para cada aula. Lá tem acho que deu mais de 30 horas de aula, tá? Onde a gente responde, fala, conversa, tira dúvidas e tudo mais. E aí a gente colocou isso dentro da Hotmart e abriu o carrinho de vendas. A gente está abrindo hoje. Por que hoje? Porque a gente está comemorando 1 ano de Mente Terapêutica. No dia 15 desse mês, então, se não me falha a memória, semana que vem, na quinta-feira, se eu não errei as contas aí, a gente vai estar comemorando 1 ano. Então, na quinta-feira que vem, a gente vai ter uma live extra só para comemorar, só para conversar, só para contar um pouquinho da história e tudo mais. E a gente decidiu abrir, durante essa semana, em um preço promocional para quem está dentro do Praticadamente. Esse curso ele vai ser vendido num preço de R$ 997. Por que 997? Era para ser R$ 1.000, só que aí a Hotmart dá a opção de 997, que é o mais perto. Então, a gente colocou 997 pela Hotmart, tá? Só que a gente não quer lançar isso nesse preço para quem acompanhou a gente, porque o nosso intuito com o Praticadamente não é ganhar dinheiro. Tanto que quem participou do Mente Terapêutica 1 viu que o preço foi muito simbólico. Foi o preço, a gente arrecadou o preço suficiente para manter o Zoom e durante um tempo, mas a gente acabou mesmo assim, os próprios gestores continuaram mantendo o Zoom e a gente guardou esse dinheiro porque a gente quer fazer alguns sorteios para vocês daqui a um tempo. A gente está vendo como vai organizar isso. Então, o dinheiro que o Praticadamente arrecada, a gente vai retornar ou bancando custos, que a gente tem como Zoom, às vezes alguns convidados, teve convidados que a gente queria trazer, mas queriam cobrar R$500, R$1.000 para participar. Então, esse caixa que a gente vai ter vai ser para isso, tá? E para manter o projeto andando. Esse foi o intuito do Mente Terapêutica 1. Tá? O Mente Terapêutica 2 está vindo porque teve muitos pedidos. O Ed recebeu pedido, eu recebi um monte de gente falando, Luciano, que negócio que é esse? Como que eu faço para participar? Quando vai ter de novo? E tudo mais. Então, a gente decidiu abrir de novo.
como vai funcionar isso? Durante esses 7 dias, os 7 primeiros dias de vender, no lugar de 997, a gente vai deixar por 297. Então, isso dá praticamente 66, 65, 66% de desconto, tá? 2 terços de desconto. Essa promoção você não vai achar em lugar nenhum, só dentro do grupo. A hora que acabar aqui, ou eu ou o Ed, vamos mandar o link lá. Esse link você vai achar um videozinho, acho que de 2, 3 minutinhos, explicando um pouquinho do que eu expliquei aqui para vocês. E você vai poder realizar a compra se você assim quiser. Dá para parcelar em até 12 vezes no cartão e assim por diante. Tem acesso para sempre aí. Se você fizer sentido para você, você gosta do conteúdo que a gente traz, se você quiser apoiar o projeto de certa forma, porque uma parte desse dinheiro a gente vai usar para manter o projeto praticamente, só que uma parte também vai para os professores, claro, né? E vai lá, dá uma olhada, vê se é a proposta que você quer, você vai conseguir ver as aulas que tem lá e tudo mais. Você gostando, fica à vontade. Depois do dia 15, a gente vai abrir para o público geral. Então, a partir do dia 15, quem não for de dentro dos grupos do Praticamente vai poder comprar, só que aí já não vai ser esse valor, já vai ser um valor mais alto. A gente está querendo deixar no 997 mesmo. Talvez a gente dê algum desconto durante algum tempo a mais, assim, mas vai ser assim, no mínimo, o dobro do que vocês estão, de quem entrar agora. Então vai ser no mínimo uns R$600 aí para quem não entrar nessa primeira semana. Então, se você gostou da ideia, você acha que vai ser legal, que vai te agregar em alguma coisa, recomendo você dar uma olhada e adquirir isso daí. E se você tiver dúvida, pergunta lá para a gente, que a gente vai ter o maior prazer também de responder, tirar essas dúvidas. A gente não vai ficar postando várias vezes, a gente vai postar provavelmente de hoje até semana que vem umas 2 ou 3 vezes só, porque o intuito do grupo não é vender, é troca de ideia. A gente vai postar para se alguém perder o link ou se alguém pedir e tudo mais. Tranquilo? Faz sentido? Alguma dúvida? Isso me interessa. Agora me diz uma coisa. Quando você fala em pessoas que fazem parte do grupo, no caso, eu faço parte desse grupo ou é só pessoas que já fizeram o primeiro curso? Não. Quem já fez o curso já está dentro. Tá? Então, quem fez o curso, uma coisa que a gente falou, para você ter ideia, a gente tem uma coisa que eu tenho muito forte e acabou, também tem vários gestores com isso, que é assim, o over-delivery. O que é isso? Promete uma coisa e entrega muito mais. Foi prometido que iam ter 7 aulas de até 2 horas de duração. Teve aula que teve 6 horas de duração, para você ter ideia. Então, a gente sempre costuma entregar mais do que a gente promete. Para o Mente Terapêutica, a gente ainda não sabe o que vai ser esse algo a mais. O que você vai entrar garantido? Você vai ter acesso a todas as aulas. 7 aulas, 30 horas de aula lá. Tá? Qualquer pessoa que está dentro do grupo de WhatsApp pode participar. Então, qualquer pessoa que está. Quem não pode comprar, Luciano? Um seguidor, um terapeuta, amigo seu, pode comprar o Mente Terapêutica? Não. Ele só vai comprar se ele estiver dentro do grupo. Porque esse grupo é para quem é parceiro nosso, para quem fez parte dessa história de um ano. Tá? Seja com um dia, com um mês, com um ano de participação. Então, no teu caso, como você está no grupo de WhatsApp, é tranquilo, você pode se encaixar assim, você pode adquirir sim. Tranquilo? Pronto. Ótimo, vou entrar nessa. Perfeito. A hora que acabar aqui, ou alguém vai mandar lá para vocês, pessoal. E é isso. Eu não quero estender muito mais. Desejo uma boa noite para quem está aqui. Quem está assistindo gravado, debaixo do link, você vai ter, se já passou essa uma semana de promoção, vai ter o link provavelmente da compra para vocês comprarem no preço normal, que eu ainda não sei qual que é para falar para vocês. Olha, se está dentro dessa uma semana, entra no grupo que você tem acesso. Tá bom? Forte abraço e é isso. Bom. Até mais. Beleza. Encerrando. Até mais. Boa noite.